Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta. Mil perdão por eu não ter feito um episódio na semana passada. Eu estava presa nesse caso e eu tinha pensado em desistir, mas eu pensei bem, conversei com minha psicóloga para variar e ela falou uma coisa que é verdade: eu não posso parar de fazer coisas que eu gosto, porque às vezes eu me sinto muito ansiosa e às vezes a gente não quer fazer nada. Quem tem problema com a saúde mental vai me entender. Às vezes a gente não tem vontade de fazer nada. Então eu tô nesse dilema ainda na minha saúde mental, ainda tô trabalhando muito nela. Então eu pensei em desistir, não vou mentir. Mas esse projeto começou com o intuito de fazer uma coisa diferente por mim mesma, fazer uma coisa que eu gosto de fazer e falar alguma coisa que me interessa muito, que é a história sobre True Crime. Me perdoem por não ter feito um episódio nessa semana passada. E espero que vocês gostem muito do episódio de hoje, porque ele é um episódio bem recente. Eu quis fazer ele porque ele tem bastante coisa já para dar uma discutida sobre ele. Ele é um caso que foi bem discutido nos Estados Unidos. Tem um episódio no Sem Rastros, que é um podcast brasileiro que tem. Eles fizeram, se não me engano, são 2 partes sobre esse caso. E é super interessante. Quem não conhece, eu super indico. É um podcast realmente incrível. O Sem Rastros é um podcast mais voltado para pessoas desaparecidas, que ainda não tem solução, ou casos que já tem solução. É um podcast que eu super recomendo e que provavelmente vocês devem conhecer. Mas aqui fica a minha indicação, e quem tiver vontade de ouvir mais, provavelmente ela tem bem mais informações do que eu vou trazer aqui. Eu gosto de fazer o podcast num episódio só, porque eu odeio ficar esperando a segunda parte. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu não gosto de ficar esperando segundas partes de quando corta, alguma coisa assim. Eu gosto de fazer uma coisa mais sucinta, uma coisa que caiba em um episódio só, porque assim a gente não fica na ansiedade de esperar muito tempo, uma semana toda pra esperar um episódio, que eu também não gosto disso. Eu acho que a minha proposta do podcast é trazer sempre um episódio só falando de um caso. Mesmo que tenha 2 horas de duração, eu prefiro fazer um episódio só do que fazer várias partes cortadas, porque é um formato que eu particularmente não gosto, e não gosto de deixar as pessoas esperando também. Então vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Tylee Ryan e J.J. Vallow. Tudo parecia ser normal na vida da mãe dessas crianças que são as nossas vítimas de hoje. Lori Vallow nasceu em uma família boa e tradicional americana. Nada de diferente em suas vidas na infância que tenha interferido na sua vida. Eles seguiam a religião mórmon, o que é uma coisa que me intriga muito, porque eu já ouvi diversas histórias que algum mórmon sofre ou alguém cometeu um crime que seja dessa religião. Lori é descrita como uma menina que sempre amou ler as escrituras e participar bastante de celebrações com a sua família. E lembrem-se muito bem disso, porque no nosso caso de hoje, a religião vai ser uma peça fundamental nos acontecimentos do caso de hoje. Ela é descrita que sempre ficou muito focada na religião e com as escrituras. E ela, desde pequena, tinha uma sensibilidade muito grande. Lori mesmo chega a dizer que as coisas mais importantes para ela era ser uma boa mãe, uma boa esposa e ter uma boa profissão. E que todas essas coisas juntas não eram fáceis de lidar, que ela era como se fosse uma bomba relógio tentando administrar tudo isso em sua vida. Lori se casou logo que ela terminou o ensino médio, e é claro que o relacionamento não deu certo. Mas ela acabou tendo um filho quando ela tinha apenas 22 anos de idade com esse primeiro marido. Seu filho mais velho, Colby, descreve no documentário Os Crimes da Minha Mãe que eles não tinham um bom relacionamento, e que Lori não queria que seu filho sofresse vendo que os pais estavam sempre brigando e discutindo, então logo ela se separou dele. Uma coisa que é muito dita é que Lori era uma excelente mãe para seus filhos. Sempre se desdobrou para que seus filhos pudessem crescer em um ambiente saudável e feliz. Ela era uma cabeleireira que trabalhava muito para o melhor de seus filhos, mesmo sendo tão nova, ela sempre se propôs a ser a melhor mãe e a melhor provedora para seus filhos. E é quando Lori conhece Joe Ryan, e ela se apaixona por ele rapidamente. O namoro dos dois foi uma coisa muito rápida, e logo eles já estavam se juntando e mudando juntos para começar uma família. É descrito que eles queriam uma família feliz, e era tudo o que eles mais queriam, e foi quando Lori e Ryan se casam, pois eles acreditavam que seria a melhor coisa para a família. Logo após o casamento dos dois, Lori descobriu que estava grávida, e é descrito que ela ficou muito feliz quando descobriu que era uma menina.
e é quando uma das nossas vítimas de hoje nasceu. Tylee Ashley Ryan nasceu dia 24 de setembro de 2002, fazendo dela uma libriana do Arizona, nos Estados Unidos. Logo após o nascimento de sua filha, Lori entrou em um concurso de Miss Texas, e é descrito que era uma coisa muito importante para ela. Ela adorava ser reconhecida no palco. E logo em seguida, ela foi para um programa, igual tem no canal do Silvio Santos, o Roda Roda, aparecendo na televisão. E é aqui que as coisas começam a se desdobrar. A cunhada dela descreve que Lori sempre foi muito espiritualizada, e ela adorava espiritualizar as coisas, como por exemplo, ir no programa estilo Silvio Santos. Ela disse que Deus contou para ela que ela iria para esse programa de TV. Iremos voltar para falar sobre a religião e a espiritualidade de Lori, como influenciaram nos eventos do caso de hoje. Mas antes, acho importante falar tudo o que levou Lori a agir do jeito que ela agiu. Porque eu acredito, quando nós ouvimos histórias sobre true crime, a primeira coisa que percebo é que nós ficamos procurando algum motivo por trás dos crimes de uma pessoa, para tentar entender o que levou essa pessoa, que parecia ser completamente normal, se tornar uma assassina ou assassino. O casamento de Joe e Lori começou muito bom. Ele era muito carinhoso e companheiro. Mas como todos nós sabemos, o conto de fadas acaba muito rápido, e as coisas no casamento dos dois começaram a ir muito mal. Depois de um certo tempo, Colby, o filho mais velho de Lori, diz que tudo o que ele fazia acabava irritando Joe, começando com aquelas frases grosseiras com o menino, não para educar, mas com um tom autoritário de disciplina. E depois começou as agressões físicas, como por exemplo dar socos na nuca. Só que infelizmente, não só se baseia as agressões físicas e emocionais com Colby, mas Lori também enfrentou bastante violência na mão de Joe. Ela estava em um relacionamento abusivo e seus filhos também sofriam junto, pela mãe e por eles mesmos. Até que um dia, Lori decidiu que ela não queria mais ficar nesse tipo de ambiente, e ela pega as crianças e foge de casa, saindo às pressas pela garagem. Colby, o filho mais velho, fala que era como eles finalmente sentissem o que era liberdade, que eles não queriam mais ver o homem que causou tanta dor para a família. Infelizmente, as coisas aqui só pioram, porque Colby conta para sua mãe que Joe o abusou sexualmente também, com apenas 8 anos de idade. E ele lembra que sua mãe ficou muda, mas em um depoimento que Lori deu para a igreja mais pra frente, ela fala que foi como sua vida tivesse virado de ponta cabeça. Que ela até mesmo pensou em matar Joe, por tudo que ela tinha feito com os filhos dela. Como nós já conversamos bastante sobre abuso dentro de um relacionamento, também em um grau de parentesco, não irei entrar muito em detalhes, mas acho importante dizer que, assim como no caso de Lovita, os filhos também sofriam na mão dos abusadores de suas mães. É uma realidade muito triste e esse caso é muito recente, o que só mostra aqui ainda muita coisa tem que ser feita e ainda precisamos lutar muito para que a violência contra as mulheres e seus filhos acabem, porque infelizmente é o que acontece em muitos casos, onde os abusadores não se contentam em abusar somente das parceiras, eles querem causar o máximo de dor possível para toda a família, destruindo. É quando tudo muda na vida de Lori, porque ela disse para um bispo de uma igreja que ou ela se entregava para a religião de corpo e alma, ou ela iria cometer um assassinato, porque ela disse que aquilo foi o máximo que ela poderia aguentar. E ela chega a falar que foi completamente honesta com o bispo, porque ela não tinha mais nada a perder. Joe tinha tirado tudo de bom da sua família, e ela estava certa que ela iria cometer uma besteira. Que Lori queria apenas que aquilo parasse de doer. O irmão mais velho de Lori chegou a dizer que ele queria mesmo fazer algo com o ex-marido de sua irmã. Esse irmão, ele era um comediante, Alex, e ele chegou a dizer, em um dos seus shows, que ele poderia fazer algo com que Joe pagasse pelo que ele fez com a sua irmã e seus filhos. E lembrem-se muito bem desse irmão, porque ele irá ser muito importante para nós mais para frente, quando discutirmos mais sobre o caso de hoje. Porque o que vamos fazer agora é somente uma descrição e introdução dos fatos que antecederam os crimes de hoje. Assim como no caso da família Murdaugh, esse é um caso que tem diversos acontecimentos e desdobramentos que podem parecer uma história inventada, mas infelizmente não é. Em 2006 é quando a família se muda diversas vezes, não só de casa ou de escola, mas também de igreja, porque uma coisa que Lori sempre procurou foi uma religião e uma igreja que lhe ajudasse no que ela precisasse, para que toda a dor que ela sentia parasse. E é quando Lori conhece seu quarto marido, Charles Vallow.
E a mãe de Laurie diz para o documentário que eles combinavam muito e que era muito bom ver a filha feliz novamente. O relacionamento dos dois foi algo muito rápido também. E logo, Laurie e Charles estavam se casando e morando juntos. O filho mais velho, Colby, fala para o documentário que parte dele acreditava que Laurie casou com Charles porque ela amava ele sim, mas também foi porque ele tinha uma boa vida financeira e ele poderia cuidar da família bem e tinha se mostrado um homem que queria ser uma mudança boa para a família. Ele já tinha filhos e as famílias se uniram, virando uma família muito unida e grande. E foi em 2013 que o casal decidiu adotar JJ. E é claro que não podemos esquecer de falar de JJ. Joshua Jackson Vallow nasceu dia 25 de maio de 2012, fazendo dele um geminiano da Arizona, também nos Estados Unidos. Ele é, na verdade, o filho do irmão de Charles, e que ela não poderia tomar conta dele, então Laurie e Charles decidem que eles querem adotar o menino, mesmo com as dificuldades que ele tinha. JJ era autista, e esse é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit de comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. E Colby diz que JJ ensinou muita coisa para eles, como o fato deles serem eles mesmos, e isso fez com que eles aprendessem muita coisa com JJ. Que por mais que as dificuldades que ele tinha o impedissem de fazer várias coisas, JJ nunca deixou de amar e se importar com seus irmãos e seus pais. É descrito que JJ era apaixonado por Tylee, e que ele faria tudo que a irmã mais velha pedia, e Tylee era do mesmo jeito. E é quando iremos discutir um pouco mais sobre a religião, que eu comentei que seria muito importante. Na casa de Laurie, eles seguiam a religião SUD, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dentro da religião dos Mormons. Essa religião se refere à plenitude dos tempos ou à última dispensação antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Eles acreditam que a exultação inclui a reunificação da família mortal depois da ressurreição e da capacidade de ter filhos espirituais na vida após a morte. Para obter essa tal divindade, a Igreja ensina que é preciso ter fé em Jesus Cristo, exercer o arrependimento, ser batizado por quem tem autoridade do sacerdócio e receber o dom do Espírito Santo e realizar ordenações no templo. Além disso, eles acreditam que há um código de conduta que deve ser seguido, como, por exemplo, que o corpo é uma coisa sagrada e exige uma conduta bem restritiva ao cuidado e respeito dos corpos físicos. É descrito que na casa deles começou a ficar cheia de imagens de templos sagrados e os filhos dela chegaram a falar o termo idolatria, que havia se tornado muito mais do que só uma religião que eles decidiram seguir. Laurie chega a dizer em diversos testemunhos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos tempos era a porta de entrada para o templo do Senhor. E ela começou a ouvir vozes e ver irmãos espirituais que mandavam ela para uma missão. E essa missão era no Havaí. Então, eles se mudam para lá e ficam lá por 3 anos. Colby diz que era um paraíso e que parecia que era a compensação de tudo de ruim que tinha acontecido na vida deles. Só que mais uma vez entramos em algo que acontece muito. O conto de fadas, mais uma vez, não era nada perfeito como parecia. Assim que eles se instalaram no Havaí, Laurie fez amizade com as pessoas da religião dela. E é comentado no documentário que é quando eles percebem que o casamento de Laurie com Charles não era tão perfeito assim. Laurie é descrita como uma pessoa que reclamava demais de seu marido e que ele não entendia diversos conceitos da religião que eles seguiam e que ela achava que ele era um nível inferior ao dela em nível espiritual. Charles, por outro lado, sempre tentou chegar no mesmo nível de sua esposa, porque com certeza ele queria ser um marido que era parceiro e companheiro, mas Laurie nunca estava satisfeita com as tentativas dele. E foi quando a obsessão pela religião começou a tornar o nível completamente fora do normal. Laurie começou a dizer que ela foi abençoada por um anjo e que fazia visitas frequentes a ela. E ela deu uma graça de diversos ministérios angelicais e que ela não precisava mais dormir, porque ela estava constantemente acordada por anjos que pedem para que ela faça coisas que ajudem no trabalho de Deus na Terra.
família se muda de volta para o Arizona depois que Laurie decide que já era hora deles voltarem de onde eles vieram. E é quando as coisas pioram para a família de Laurie, porque assim que o filho dela encontra uma mulher que ele queria se casar, é descrito que ela começou a piorar. As crenças delas tornaram cada vez mais pessimistas, de que o fim do mundo estava próximo e de que ela estava estocando materiais e alimentos, e o filho dela até mesmo fala que seria um fim do mundo como se fosse The Walking Dead, que as pessoas tinham que se preparar para sobreviver. Laurie estava completamente assustada com isso, e é descrito que ela chegou a falar que o fim do mundo ia ser tão assustador que ela achava que seria melhor jogar o carro do penhasco com os filhos dela dentro do que sobreviver e presenciar o fim dos tempos. Só para vocês terem noção do nível que ela chegou. Laurie começou a ouvir um grupo de pessoas que faziam podcast sobre o assunto. E falam que foi aí que ela se perdeu completamente. Ela começou a participar desse podcast e dar seu testemunho. E falar sobre as mensagens que ela supostamente recebia de que o fim estava próximo. Ela começou a ter diversos amigos nesse grupo de pessoas que iriam achar que o fim do mundo estava próximo e começou a ir em diversas conferências sobre esse assunto com esses amigos. Em um dos eventos, que se chamava Preparando o Povo, que era uma reunião, e é quando Laurie conhece Chad Daybell. É descrito que Laurie totalmente se perdeu quando ela conheceu Chad. Ela ficou muito interessada no que ele pregava. Ele era um autor de diversos livros sobre o assunto, e Laurie ficou muito intrigada por ele, fazendo diversas perguntas para ele. E foi assim que houve a primeira interação entre os dois. E não se esqueçam disso, porque Chad também vai ter um papel muito importante no caso de hoje. Chad chegou a dizer a Laurie que eles eram casados em diversas vezes, só que não nessa terra e nessa vida, mas em outras vidas, que eles estavam destinados a se encontrar, e que isso era uma coisa que estava escrito, e Chad já tinha visto isso fazia um tempo. Ele chega a mandar uma mensagem para ela dizendo: "Uma voz me disse, você vai conhecer uma mulher incrível que mudará a sua vida para sempre. Quando suas mãos tocarem, você vai sentir um choque e o seu coração começará a bater mais rápido. Os sentimentos são muito fortes, como se fossem conhecidos há muito tempo. O que, vamos lá, mais me parece uma cantada que ele deu nela do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá, né? Quem sou eu na fila do pão?" Chad Daybell é descrito como um homem que sempre foi muito religioso. Ele sempre estava presente na religião SUD, que ele sempre foi muito quieto e gentil. Após ele voltar das missões, ele resolveu saltar de um penhasco, e é quando ele teve a sua primeira experiência com quase morrer. Ele bateu a cabeça no penhasco, e é quando ele disse que ele conseguiu ver além do véu que seria uma outra dimensão. E ao recobrir a consciência, com visões do futuro, e com isso, na imaginação dele, isso deu a ele o poder de se tornar um profeta. Aparentemente, agora é assim que se torna um profeta, batendo a cabeça, e não se chama mais talvez ter uma contusão. Só que uma coisa que eu deixei para falar agora é que Chad é casado. E ele conheceu sua esposa em uma de suas missões, Tammy Daybell. Ela é descrita como o oposto de Chad. Ela era extrovertida e animada, o oposto do quieto Chad, e que eles pareciam fazer um bom par. E assim, eles namoraram e se casaram até que rápido. Eles tiveram 5 filhos juntos e tinham uma família normal e tradicional. E é quando Chad começa a escrever para seus livros, dar palestras e começar a ter várias pessoas acreditar nas pregações dele e seguir ele como se ele fosse realmente um profeta. Ele chegou a abrir uma editora para poder publicar mais seus livros e dar apoio a outros autores como ele, que acreditavam que o fim dos tempos estava próximo, que Jesus Cristo estava a caminho da terra. Na visão de Chad, nas palavras dele, era que haveria um apocalipse, e que as pessoas boas de coração e que seguissem a palavra dele iriam sobreviver. E segundo a visão dele, cerca de 144 mil pessoas seriam escolhidas para serem salvas e sobreviverem ao apocalipse até a Nova Jerusalém, estar pronta para que pudesse espalhar a palavra de Deus. Que vai ser uma coisa muito importante, e por isso eu acho importante falarmos da religião deles e nas crenças tanto de Chad quanto de Laurie, para que consigamos entender um pouco sobre o que eles acreditavam e no que acarretou os eventos do caso de hoje. Então, para Chad, na visão dele, dos fatos e das suas visões, ele era um líder que iria liderar as pessoas depois do apocalipse. Ele realmente acreditava que os livros que ele escrevia eram como se fossem palavras de Deus.
o que já dá um alerta mais do que vermelho sobre seita. Mas tudo bem. Se preparem, porque nós estamos somente começando a contar o que aconteceu nessa história. Lori, depois que conheceu ele nessa convenção, ela começou a ler seus livros e começou a achar que os livros eram mais do que coisas fictícias, que tudo que Chad escrevia era realmente previsões do futuro. No começo, os dois tinham uma relação extremamente profissional. Ela não deu indícios de que nada, além de falar sobre a religião e sobre suas crenças, que eles tinham em comum. E é quando as coisas começam a acontecer, porque Lori começa a mandar para seus amigos que o marido dela, Charles, estava morto e que um demônio estava possuindo seu corpo no lugar de seu marido, que a qualquer momento ela receberia um sinal de que esse demônio deveria ser morto. Sim, eu sei. Essa história já é doida o suficiente, mas eu garanto que daqui pra frente as coisas vão só piorar. E é quando a primeira tragédia do caso de hoje acontece. Um dia, Lori ligou para seu filho mais velho, Colby, dizendo que ela descobriu que Charles estava traindo com diversas mulheres e que ela não iria aceitar mais ficar com ele. Colby liga para Charles e pergunta o que estava acontecendo. Ele diz que a mãe dele não estava bem da cabeça e que ela estava falando coisas que não faziam o menor sentido. Só que ninguém acreditou em Charles, e todos achavam que ele soava como uma pessoa que era culpada e que estava tentando justificar seus atos falando que Lori tinha enlouquecido. Charles começa a mandar e-mails para toda a família dizendo que ela tinha ficado louca e que ela achava que ela era um tipo de Deus e ela achava que ela era superior, que ela sabia das coisas que ninguém sabia, mas ninguém nunca acreditou nele. E foi quando Lori começa a falar para as pessoas para parar de atender o telefone se fosse Charles. Porque eles tiveram uma discussão e ele estaria procurando pessoas para ficarem do seu lado na história. O famoso circo estava armado e todos acreditavam que Charles era o que realmente tinha enlouquecido, ainda mais por tentar falar com diversas outras pessoas tentando convencer que Lori era a maluca da história por achar que ela era quase um deus na Terra. Então, quando Charles estava em uma viagem, Lori pede para seu irmão Alex tirar o carro dele do estacionamento do aeroporto, em que havia deixado, e fosse para a casa dele, tirar todos os pertences de Charles de casa. E é quando ele volta de viagem e percebe que suas coisas não estavam mais na casa dele, e ele também não tinha nem o carro dele que estava no estacionamento do aeroporto. Então, ele decide ligar para a polícia. E na câmera do policial é possível ver o quão estressado ele realmente estava, e nervoso com toda a situação. E ele fala para os policiais que ele não conseguia falar com seus filhos, Tyler e JJ, e que sua esposa perdeu a cabeça e ele contou tudo, que eles são de uma igreja chamada SUD e que ela acreditava que ela era uma profetisa e ela acreditava que ela era uma das 144 mil pessoas que seriam salvas por Jesus Cristo e ela tirou todo o dinheiro que eles tinham no banco e ela tinha simplesmente sumido com ele. Ele chega a falar que ela ameaçou ele, que ela iria matar ele porque falava que ele não era Charles e ninguém iria se importar. Lembrando que Lori tinha certeza que seu marido estava morto e que um demônio estava no lugar do seu corpo. Ele conta tudo para os policiais e pede para que seja feita uma avaliação psiquiátrica nela, porque Charles realmente acreditava que ele corria risco de vida e que Lori era até mesmo um risco para ela mesma. Eles entram na casa, mas não encontram nada e nem ninguém. A casa em que eles moravam estava completamente vazia. Como não havia nada que a polícia pudesse fazer, eles vão embora e no dia seguinte eles ligam novamente para a polícia. E é quando Lori, a mãe dela e Tyler vão até a delegacia dar um depoimento sobre o que estava acontecendo. Lori consegue falar normalmente com os policiais e fala que ele traiu ela e ela tinha provas disso e que eles tiveram uma discussão e que era por isso que ela tinha pegado o carro dele e as coisas dele colocado para fora de casa, porque ela estava com raiva dele. Nessa gravação com a polícia, é possível ver que Lori fez com que os policiais caíssem totalmente no que ela estava falando. E é impressionante como ela tem a lábia para se livrar de qualquer situação. Lori tirou tudo dele, até mesmo suas cuecas, e a polícia não fez nada a respeito. Eles ficaram apenas ouvindo a história dela. Os policiais chegam a dizer que Charles fez um pedido para que fosse feito um check-up da saúde mental dela, e ela precisava ir a uma instituição para checar se ela estava mentalmente estável. E pasmem, ela foi para um centro de avaliação psiquiátrica, e ela foi liberada logo em seguida. Os policiais falaram para a mãe dela que achavam que Charles estava mais louco que Lori. Então, eles se separam, não legalmente, só corpos separados. E Lori fica com a casa enquanto Charles estaria em outra cidade trabalhando.
Ele voltaria aos finais de semana para cuidar do pequeno JJ. Porém, ele não ficava parado. Charles decidiu investigar mais a fundo e descobre que Laurie estava usando o e-mail dele para enviar mensagens para Chad Daybell. E ele suspeita que ela estava tendo um caso com ele, principalmente por e-mail. Charles chegou a mandar mensagens para o irmão da esposa de Chad e disse que iria conversar com ela sobre o que estava acontecendo. E é quando Charles vai buscar JJ para ficar com ele no final de semana, como já tinham combinado com Laurie, e é quando acontece a primeira tragédia do caso de hoje, no dia 11 de julho de 2019. Quando Charles chega na casa para pegar JJ, ele encontra Alex, o irmão mais velho de Laurie, na casa, e agora irei descrever para vocês a versão de Alex. Que todos estavam na casa e que Laurie iria sair para pegar JJ na escola e que Charles começou a ser violento com ela. E então Tylee pega um taco e Charles pega o taco da mão dela e começa a atacar o irmão de Laurie. Alex e ele chegam a se bater e Charles chega a bater com ele no taco na nuca. E é quando ela sai, que Alex pega uma arma que ele tinha guardada, atira 4 vezes na direção do peito de Charles, o matando instantaneamente. E Charles disse que foi legítima defesa porque ele estava o atacando com um taco de beisebol. Em gravações é possível ver que Laurie não estaria no local em que o crime aconteceu. Ela estava no Burger King com sua filha antes de pegar JJ na escola. E é quando ela chega no local e parece sorrindo para os policiais, e ela nem ao menos pergunta se estava tudo bem e o que tinha acontecido, ou se Charles estava machucado. Ela descobre que seu marido estava morto, e ela não chora ou não demonstra nenhum tipo de emoção. O que, claro, eu não vou julgar alguém quando se trata de um trauma como esse, mas as ações dela eram muito estranhas. Ela cooperou com a polícia e deu seu depoimento e tudo mais, mas mesmo assim, o tempo todo que ela esteve com os policiais, ela não esboçou nenhum tipo de emoção, simplesmente agindo como se fosse mais uma ida à polícia para contar como foi o dia dela. Eles até falam no documentário que foi como se ela já tivesse preparada para esse momento, o que é muito estranho. Ela chega a dizer para os policiais que ela estava na casa quando ouviu os disparos, contradizendo o que seu irmão tinha dito antes. Laurie diz que ouviu os disparos e que viu que ele estava caído no chão, então ela sai de casa, junto com Tylee, vai até o Burger King, pega o menino na escola, dá uma volta pela cidade, depois para voltar para casa. O que é tudo muito estranho, porque primeiro, as histórias dos irmãos não batem uma com a outra. E outra coisa, como você vê seu irmão dar 4 tiros no seu ainda marido e você resolve passar no Burger King e comprar chinelos ao invés de surtar ou ligar para a polícia. Sem contar que a história que Tylee conta também não condiz com o que a mãe e o tio dela dizem. Ela diz que Laurie estava mexendo no celular de Charles e que eles começaram a discutir. E é quando ela pega o taco de beisebol para defender sua mãe. Tylee diz que ela queria ter algo em suas mãos para poder separar Charles de Laurie, enquanto era possível ver que ele estava se aproximando muito da mãe dela. Então ela fala que eles saem de casa e ela fica no carro até a mãe aparecer, e quando ela volta para pegar a bolsa da mãe da casa, Charles ainda estaria vivo. Enquanto Laurie diz que viu Charles cair no chão e diz que ela simplesmente entrou em modo mãe e saiu logo em seguida, indo em direção ao carro e levando Tylee para buscar JJ na escola, deixando Alex, o irmão dela, e Charles na casa. Laurie diz para os policiais que o irmão dela liga para ela e pergunta o que ele deveria fazer. Ela então fala que ele deveria ligar para a polícia e foi o que ele fez. Só que no depoimento de Alex, ele diz que ele não ligou para a irmã, o que torna as coisas mais confusas e não tem como eu contar para vocês o que realmente aconteceu no assassinato de Charles Vello, porque as versões variam muito dependendo de quem conta a história. Mas então, a polícia simplesmente dispensa todos e o caso fica por isso mesmo. É considerado como homicídio que aconteceu em legítima defesa, o que é inacreditável, porque só pelo que a gente pode perceber aqui, dá pra ver que as histórias não batem e tem um homem que foi morto e a polícia simplesmente acreditou na versão que Alex contou e deixou por isso mesmo. Só que, como eu disse, esse é o primeiro de muitas que vai acontecer que não vão fazer sentido. Um repórter que acompanhou o caso desde o começo disse que a necrópsia de Charles foi possível determinar que Alex não tentou reanimar Charles como ele tinha dito na ligação que ele fez para a polícia e que ele não tinha feito nenhuma coisa para ajudar ele,
que segundo tiro foi dado quando ele já estava no chão, fazendo com que mais uma vez com que a história de que eles contaram não fazia o menor sentido. No documentário, eles trazem as imagens e depoimentos dos 3, mas para mim, a que chegou mais próximo da versão real do que aconteceu foi Tylee, mas infelizmente não tem como confirmar qual seria a real versão dos fatos. Mas uma coisa que eu deixei para falar agora é que Lori chamava seu irmão Alex de seu atirador. Colby conta que estava trabalhando quando a mãe dele liga para falar que Charles tinha morrido. Só que é aqui que as coisas começam a ficar estranhas e as mentiras de Lori começam a aparecer. Ela fala para o seu filho mais velho que ele tinha morrido de um infarto e que quando ela foi buscar JJ, ele infartou e morreu. Pois é, eu sei, é uma loucura, mas segurem que agora eu vou começar a contar todas as mentiras de Lori e tudo que ela fez depois do marido foi morto pelo irmão dela. Colby então vai até a casa da mãe dele. Ele diz que vai até a mãe dele e é quando ela conta a verdade, de que Charles e Alex tiveram uma briga e que o irmão dela tinha atirado no padrasto dele. Ele descreve Charles como um homem que foi um pai para ele. Ele considerava ele como uma figura paterna em sua vida e que foi um baque saber que primeiro sua mãe tinha mentido no telefone e que na verdade o tio dele tinha matado seu padrasto. E é quando todos vão ficar chocados porque, meu Deus, essa mulher consegue ser de outro nível. Ela manda uma mensagem para os outros filhos de Charles e ela simplesmente manda uma mensagem dizendo: Oi meninos, tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Seu pai morreu ontem. Vou cuidar de tudo e mantenha vocês informados. Não tenho certeza como lidar com essas coisas. Só quero dizer para vocês que eu amo vocês e o pai de vocês também os amava muito. E ela mandou essa mensagem e simplesmente some do mapa. Ela não responde eles por horas. E eles mandaram diversas mensagens para ela depois, falando que ela simplesmente não podia sumir depois de ter falado que o pai deles tinha morrido e simplesmente desaparecer. Lori responde depois de 3 horas, dizendo que ela estava muito chateada com o que tinha acontecido e que ela sabia que eles também estariam chateados. Ela diz que esperava ouvir deles, dos médicos de volta, que estavam fazendo a necrópsia do pai deles e que eles tivessem um pouco de paciência com ela. Ela em nenhum momento fala que o pai deles foi morto pelo irmão dela. E ela até mesmo chega a falar para a escola de JJ que o pai dele tinha tirado a própria vida. Então a gente já tem diversas histórias diferentes do que aconteceu com Charles Vallow. Ela então decide ligar para o seguro, para solicitar o seguro de vida que tinha no nome dele. Mas ela descobre que ela não era mais a beneficiária do seguro dele de mais de $1 milhão. E ela manda uma mensagem para alguém, que eu não vou falar ainda quem é, mas eu vou contar agora só o que ela mandou na mensagem. E ela diz na mensagem que Ned, o nome do demônio que estaria no corpo de Charles, tinha mudado o seguro de vida dele em março de 2019, e isso foi antes deles terem se livrado deles, e essas são as palavras dela. E que ela iria receber uma quantia ainda de $4 mil por mês, mesmo assim. Colby diz que foi depois que Charles morreu que Lori ficou completamente louca. Ele fala que ela ficava dizendo que tinha gente atrás dela e que ela tinha inimigos que estavam atrás dela. E quando ela fala que ela precisava mudar para um lugar onde fizesse frio para que Tylee pudesse estudar e começar uma vida nova. E essa foi a última vez que Tylee e JJ são vistos com vida. Eles estavam arrumando as malas para se mudar e é descrito que Tylee chorava muito e não dizia o porquê ela estava tão chateada. De acordo com o irmão mais velho de Tylee, Colby, diz que eles não falavam mais por telefone, só mensagens aleatórias, como por exemplo de aniversário, mas uma coisa que ele fala no documentário é que as respostas dela não pareciam ser Tylee nas mensagens, e que ele chegou a confrontar a mãe perguntando sobre a garota, mas Lori diz que ela estava tendo uma vida nova, numa nova cidade, onde eles moravam, e que ela tinha novos amigos, uma nova escola, e que ela estava muito ocupada se inteirando, e que quando ela tivesse tempo, ela iria ligar para ele. Mas Tylee nunca ligou para Colby ou qualquer outra pessoa da família. Quando Colby enfrentou Tylee nas mensagens, ela simplesmente parou de responder as mensagens. Então a família não tinha mais contato com eles desde que eles tinham se mudado. E é quando a família, principalmente o filho mais velho de Lori, volta nos e-mails que Charles tinha mandado para eles antes do assassinato dele. E eles conseguem descobrir uma lista que Lori mandou para Chad, aquele cara, o autor dos livros dos fins dos tempos.
E nessa lista estava toda a família de Laurie, categorizada como espíritos bons ou espíritos das trevas. Tiny estava como uma das pessoas categorizadas como das trevas, junto com Charles e as outras pessoas da família dela. E agora vamos entrar um pouco na teoria do livro de Chad Daybell, porque foi ele que inventou essa categorização das pessoas como de luz e das trevas. Ele era o que tinha inventado toda essa história de que havia várias pessoas com vários níveis de serem boas ou ruins. Até mesmo o documentário mostra que Tyler estava como um espírito das trevas 4.1. Só para vocês entenderem um pouco dessa loucura que é tudo isso. Então, seria uma escala de 1D a 6D das trevas e 1L a 6L para pessoas de luz. E que as pessoas têm espírito das trevas não eram mais pessoas e sim zumbis. E a única forma de libertar seu corpo era matando o corpo. Sim, eu sei. Tudo isso parece uma loucura, mas era o que Laurie e Chad acreditavam. Eu estou tentando deixar as coisas mais simples o possível. Porque era uma coisa que foi inventada dos sonhos e das, entre aspas, visões de Chad Daybell, que ele escreveu e criou seus livros. Chad disse que existiam 20 mil zumbis. O objetivo deles na Terra era eliminar esses tais zumbis, que seriam os espíritos das trevas na Terra. Que eles seriam seres enviados por Deus para erradicar o mal da Terra, para que o apocalipse acontecesse, e eles seriam salvos e viveriam na Nova Jerusalém. Então, qualquer morte que aconteceria seria justificável, porque eles estavam eliminando o mal da Terra. E lembrem-se muito bem disso, porque, infelizmente, isso seria justificativa dos acontecimentos do caso de hoje. E é assim que mais um evento do caso de hoje acontece. No dia 9 de outubro de 2019, a mulher de Chad Daybell, Tammy, chega em casa e encontra um homem com uma máscara de esqui, se aproxima dela e atira nela. Só que ela não foi atingida por esse tiro. E ela grita e chama por seu marido, e o homem foge do local. E é quando, mais pra frente, Chad manda uma mensagem para Laurie dizendo que a esposa tinha sido trocada e agora era uma mulher das trevas que se chamava Viola, que tinha um grau de entidade demoníaca, grau 3. E 10 dias depois do ataque na casa de Chad aconteceu, Tammy morre em casa, e a morte dela, Chad conseguiu $430 mil do seguro de vida da esposa, depois de ele ter aumentado ao máximo pouco antes de Tammy morrer. As causas iniciais da morte dela foram consideradas como naturais. Ela teria uma parada cardiorrespiratória que gerou um edema pulmonar. E a família nunca pediu para que fosse feita uma necrópsia do corpo para que investigassem a causa real da morte dela. Então, por enquanto, Tammy estava fora da jogada para Chad e também para Laurie. Enquanto isso, em novembro do mesmo ano, 2019, JJ e Tyler não são vistos pela sua família faziam mais de 2 meses. E todos já estavam ficando muito preocupados com eles. Então, a mãe de Charles liga para a polícia para fazer uma visita para Laurie para ver se estava tudo bem com as crianças. Porque ela estava realmente preocupada com seus netos e que ela não tinha nenhum contato com eles faziam meses. Então, eles descobrem o endereço onde eles estavam ficando e mandam a polícia de Idaho para ir até os netos. Então, no dia 26 de novembro de 2019, eles vão até Idaho e quem atende a porta é Chad Daybell e Alex, o irmão de Laurie. E ele diz que JJ não estava lá, que ele estava com a avó, o que é uma mentira, porque a avó do menino tinha ligado pedido para que fosse feita uma verificação se JJ estava bem. E só um adendo, o grupo se constituía de Chad, Laurie, Alex e mais algumas pessoas que faziam parte do grupo deles. Eles tinham uma relação muito próxima e eles sempre estavam juntos. E uma coisa que eles acreditavam era que a instituição do casamento fosse algo de extrema necessidade, porque eles acreditavam que todos seriam salvos, tinham que ter um parceiro para dividir as bênçãos. E esse grupo acreditava que o mundo iria acabar em junho de 2020. Então, eles estavam querendo resolver tudo antes do fim do mundo, para que eles fossem escolhidos para serem salvos. Então, todo esse grupo estava morando no mesmo complexo de apartamentos em Idaho, até que, finalmente, eles conseguem o contato com Laurie, depois de descobrir que ela estava morando no mesmo complexo junto com a sua sobrinha, que também fazia parte desse grupo. E ela diz que JJ estava com uma amiga dela no Arizona e não com ela, que os familiares dele queriam causar problemas para ela e que ela não queria ser achada por ninguém de sua família. Então a polícia, depois dessa informação, liga para essa tal amiga, que estaria com JJ, mas elas não conseguem entrar em contato com ela, então eles voltam para a casa de Laurie para avisar
que eles não tinham conseguido conversar com essa amiga, mas eles só pedem para ela, então, falar o que tinha acontecido, e ela fala que eles devem ter saído, e por isso que ela provavelmente não conseguiu atender o telefone. E a polícia pede para que ela ligue para o policial que ficou responsável para ligar para essa amiga quando ela estivesse disponível. A amiga de Lori liga para ela e fala que ela não entendia o porquê dela falar que JJ estava junto com ela, sendo que ela não estava com JJ. E Lori diz que ela não queria contar para seus familiares onde estavam as crianças e que eles estavam seguros e felizes. Mas no dia seguinte, a polícia conseguiu um mandato de busca para procurar a casa de Lori, mas ao chegar lá, eles encontram apenas uma casa vazia. Todos do grupo tinham simplesmente desaparecido e não deixaram nada para trás. Então a polícia começa realmente a procurar por Tylee e JJ, porque ninguém da família deles sabia onde eles estavam e ninguém tinha falado com eles no telefone por mais de 2 meses, o que torna as coisas muito estranhas. Lori diz para que ninguém se preocupasse, que as crianças estavam bem e que ela iria resolver isso. Ela desliga o telefone e não responde mais as mensagens e e-mails, e ela somente manda um e-mail dizendo para o filho que ela amava ele e que todos estavam bem e que ela iria resolver toda essa situação. Só que a polícia já estava liberando para a imprensa um notificado de 2 crianças desaparecidas. Tylee Ryan, de 16 anos, e JJ, de apenas 7 anos de idade, foram considerados como desaparecidos desde o dia 8 de setembro de 2019, onde é reportado que eles foram vistos pelos parentes pela última vez. E eles foram reportados como desaparecidos somente no dia 20 de dezembro de 2019. E é quando o caso explode na mídia, porque eram 2 crianças que estavam desaparecidas e a mãe possivelmente estava envolvida, e não queria falar onde estavam as crianças e se elas estavam bem. Os avós de JJ e Tylee chegaram a divulgar que dariam uma recompensa de $20 mil para quem tivesse informações sobre eles, mas a mídia estava em cima deles. Veio junto o assédio para familiares das crianças, porque todos ficaram completamente intrigados com essa história por trás do desaparecimento das crianças e de que como os eventos que acarretaram esse desfecho se desdobravam. E é quando o filho mais velho de Lori, Colby, se pronuncia por um vídeo no YouTube falando que amava as crianças e que amava a mãe dele, independentemente do que aconteça, e que a mãe deles deveria acabar com a comoção nacional e internacional que havia se tornado e mostrar em uma chamada de vídeo que as crianças estavam bem. Em dezembro de 2019, o corpo da mulher de Chad Daybell é exumado para que possa haver uma investigação sobre sua morte, já que começa a se levantar suspeitas de que a morte dela não possa ter sido natural, como já comentamos um pouco antes. Para deixar as coisas mais estranhas do que já estão, Alex, o irmão mais velho de Lori, morre em casa. Ele tinha um coágulo nos pulmões e ele tinha falecido devido a uma embolia pulmonar, que a mãe dele fala no documentário que era uma coisa genética, um problema de família. E é quando vem mais uma bomba que todos meio que já estão esperando isso. Lori e Chad se casam em novembro de 2019 em uma cerimônia no Havaí, enquanto os 2 filhos dela estavam desaparecidos e viraram notícia mundial. Eles se casam um mês após a suposta morte de Tammy Daybell, a mulher de Chad, e torna as coisas cada vez mais estranhas. A polícia começa a fazer um mandato de busca e apreensão na casa de Chad, em Idaho, investigando a morte de Tammy Daybell enquanto Chad e Lori estavam sumidos. É lógico que nesse caso não vai parar de chocar tão cedo, e logo descobrem que os 2 eram recém-casados e estavam no Havaí. E o pior ainda é que a polícia ainda executa um mandato de busca no carro deles, e no vídeo é possível ver Lori sorrindo ao lado. E a mídia, que estava lá no momento, e ela não diz nada sobre as crianças ou onde eles poderiam estar, já que claramente eles não estavam com ela no Havaí. A polícia dá alguns dias para Lori para apresentar seus filhos, provando que eles estavam bem, mas ela não obedece esse mandato e vai presa, sendo deportada para os Estados Unidos por não cumprir essa ordem. O irmão mais velho de JJ, Tylee, traz um dilema que ele sofreu quando seus irmãos estavam considerados como desaparecidos. Ele fala o quão difícil era pensar que a mãe deles havia se tornado uma pessoa praticamente diferente. Lori era conhecida como uma mulher que faria tudo para seus filhos, e era uma excelente mãe. Ela teve vários relacionamentos difíceis e soube proteger seus filhos e até mesmo si mesma. Então, para ele e para a família, era difícil acreditar que ela poderia ter feito alguma coisa com as crianças
e que ela não seja mais aquela mulher que faria de tudo para proteger seus filhos. Mas como nós podemos perceber, Laurie entrou em uma dimensão completamente diferente quando ela começou a frequentar a religião SUD. Ela começou a acreditar em coisas que para quem olha de fora parece uma loucura que alguém poderia acreditar. Mas nós já ouvimos casos como Jonestown, que levou um massacre de milhares de pessoas e até mesmo uma mais próxima de nós, o João de Deus, que usou da fé das outras pessoas para praticar seus crimes de âmbito sexual. O que dá para perceber aqui é um padrão que, independentemente da religião que as pessoas têm, que o fanatismo cega as pessoas e que eles podem fazer coisas que antes ninguém poderia imaginar que eles fariam, o que é, infelizmente, a realidade do caso de hoje. Colby chega a conversar com sua mãe na cadeia por telefonema e ele diz para o documentário que ele teve uma conversa muito estranha com a sua mãe. Ele fala que Laurie começou a contar a história de Abraão e Isaac, que eu não sei se vocês conhecem, mas seria a história de que Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara, mesmo que eles já estejam bem velhos, e ele acaba concedendo esse filho para eles, Isaac. Mas, quando Isaac se tornou mais velho, Deus teria aprovado a fé de Abraão e o chamou, e então Deus disse: tome seu filho, Isaac, vá ao monte que lhe mostrei, mate ali seu filho e o ofereça como sacrifício. E Abraão ofereceu seu filho como sacrifício. E na hora que ele iria matar seu único filho, Deus teria lhe parado, dizendo para que não machucasse seu único filho e que ele sabia que a fé de Abraão era maior do que tudo, até mais maior do que o amor que ele tinha pelo seu próprio filho. O que é uma péssima coisa para se falar quando as crianças estavam desaparecidas, mas ela afirma, mesmo depois de contar essa história maluca, que eles estavam bem e que tudo estaria bem e que ela teriam que confiar neles. Só que com essa confusão toda, o FBI já estava a todo vapor nas investigações do desaparecimento de JJ e Tyler. Eles descobriram que pela última vez que as crianças foram vistas era no dia 8 de setembro, enquanto eles estavam no passeio com o tio deles, o Alex. E o GPS do celular de Alex deu que depois eles tiveram um passeio, ele levou as crianças de volta para a antiga casa de Chad em Idaho, e no dia seguinte o celular de Chad ficou no quintal por 2 horas e meia. Então, em junho de 2020, a polícia e o FBI, mais uma vez, começam a fazer buscas na casa de Chad Daybell, e é quando a polícia menos espera, Chad Daybell estava fugindo do local às pressas, e a polícia consegue pegar ele, e ele é preso por tentar fugir do local. As equipes de busca finalmente descobrem restos mortais da propriedade de Chad Daybell, e depois de alguns dias, a polícia conseguiu determinar que os restos mortais eram de 2 pessoas, 2 crianças, Tyler Ryan e J.J. Vallow. Eles estavam enterrados em um cemitério de animais em uma cova rasa, com seus tecidos carbonizados. A própria mãe dessas crianças foi capaz de matar seus próprios filhos, 2 crianças inocentes. No documentário, eles mostram uma conversa que Colby teve com a sua mãe, e ele fala que ele não conseguia entender como ela teria feito alguma coisa, e ela fala que ele não estava lá para entender o que aconteceu. Em nenhum momento, ela afirma que matou seus filhos. Ela sempre diz que ninguém estava lá para entender e que ela não iria explicar o porquê os filhos dela estavam enterrados em uma cova rasa. Tudo que ela fala é que ela sente muita falta dos filhos dela, e Laurie não dá nenhuma resposta concreta para ninguém sobre o que tinha acontecido, e muito menos Chad fala alguma coisa. Na audiência de Chad Daybell foi evidenciado o que já conversamos no decorrer do episódio, e que a pessoa que Laurie falou que os filhos estavam lá no começo das buscas, ela fala na audição de Chad, e ela diz que ela recebeu a tal ligação de Laurie e Chad naquele dia que a polícia apareceu, e ele fala que a polícia iria ligar para ela, que não era para ela atender. Os policiais iriam perguntar sobre o paradeiro das crianças e que Laurie iria dizer que JJ estava com essa tal amiga, mostrando que Chad sabia o que tinha acontecido com as crianças e estava junto com Laurie quando ela mentiu para os policiais no começo das buscas. Tudo indica que quando a polícia começou a fazer as buscas pelas crianças, eles já estavam mortos no quintal de Chad, com apenas 1 mês desde que eles tinham ido embora com a mãe. Chad Daybell se declara inocente das acusações que caíram sobre ele. Essas acusações são assassinato, conspiração e roubo que ele enfrenta em conexão à morte da sua ex-esposa e dos 2 filhos da sua atual esposa, Laurie. Enquanto Laurie negou ter a sua audiência, os advogados de defesa alegam que ela não poderia ser julgada devido à sua saúde mental. A avaliação concluída determinou que, no momento, não haveria
uma audiência em Lori. Eles alegaram que a ré não estava em competência mental para prosseguir. Eles recomendaram tratamento restaurativo. E ela foi mandada para um hospital psiquiátrico em Idaho e ela ficou 90 dias em tratamento. Depois desse período foi determinado que, mesmo depois de ser adiado o julgamento de Lori 2 vezes, ela ainda não estava em um estado mental estável o suficiente para ir a julgamento. Até o momento que eu fiz a pesquisa, há uma reportagem do dia 6 de outubro de 2022 que informa que ela não estava em estado mental para poder dar continuidade ao processo dela. Lori também se considerou inocente de todas as acusações, incluindo assassinato, conspiração e roubo pelas mortes da ex-mulher de Chad e dos seus filhos Tylee e JJ. O julgamento de Lori para determinar se ela precisa de mais tempo em um hospital psiquiátrico acontecerá no de janeiro de 2023. Como os dois alegaram que são inocentes, haverá um julgamento e eles podem pegar uma pena se forem considerados culpados pelos assassinatos e outros crimes que eles cometeram. Além dessas acusações, Lori também enfrentará acusações de conspiração pelo assassinato do seu ex-marido Charles Vello, após o irmão dela ter matado ele na sua casa antiga. Outra coisa que foi pedida foi que Chad e Lori tivessem julgamentos separados, porque o advogado de defesa de Chad acreditava que os delays que Lori causou em seu julgamento podem interferir no julgamento dele, e o pedido do julgamento ser separado foi aprovado, e por enquanto não há uma data certa de quando acontecerá. E como vocês sabem, eu gosto de procurar instituições de caridade para homenagear as vítimas, e eu gostaria de falar um pouco sobre as doações para a Tammy Douglas Daybell Foundation. É uma instituição que promove doações que são utilizadas para dar livros para as crianças, para que elas possam guardar para si mesmas, guardar com bibliotecas, com vários programas e apoiar programas de alfabetização em todo o território dos Estados Unidos. Eles sempre fazem doações no aniversário de Tammy. Como sempre, irei deixar na descrição do episódio, junto com as referências, o link das instituições de caridade que tiverem para ajudar eles. E como eu não achei nenhuma instituição em homenagem a JJ, Tylee e Charles, eu gostaria de deixar aqui uma ONG chamada Ficar de Bem, que tem como público-alvo crianças que são vítimas de violências e tem como objetivo transformar a vida das crianças e adolescentes, protegendo eles de situações de risco e violações de seus direitos. Eles buscam superar a violência de seus direitos e suas consequências, romper com o ciclo de violência dentro de casa, promover atividades que estimulam a potencialidade dos jovens, estabelecer o convívio familiar e comunitário saudável e fomentar a cultura de paz na sociedade. Eles já atenderam cerca de 44 mil pessoas com doações e projetos de caridade de milhares de pessoas. Como sempre, irei também deixar na descrição do episódio o link da ONG para quem tiver interesse em conhecer a ONG e quem sabe doar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu fiquei 3 semanas presa nesse episódio. Eu até mesmo tinha pensado de parar de falar sobre ele. Mas eu coloquei como questão de honra poder terminar esse episódio. Eu até mesmo deixei de postar o episódio na semana passada por causa dele. Até mesmo tinha pensado em desistir de continuar no podcast. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e eu não queria deixar de lado uma coisa que eu sou apaixonada em fazer. Obrigada a todos que escutam o podcast. Isso me deixa muito feliz, me motiva muito a continuar fazendo isso. Temos as nossas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, é @cravecrimes com E. Se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E também temos o link de solicitação de casos, caso esteja algum caso que vocês queiram que eu cubra aqui no podcast. Então, obrigada mais uma vez a todos que escutam, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.